Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês o resumão das minhas leituras do mês de fevereiro. Eu pensei que eu ia ler bem mais nesse mês de fevereiro, mas acabou que foi um mês que eu não li tanto como eu costumo ler. Teve 2 livros abandonados que eu vou mostrar aqui para vocês também. E também teve a releitura de um livro favorito. Então já curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ativem o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Entre no meu canal de notícias do Telegram, onde eu compartilho promoções de livros e também os links de pré-vendas. Eu comecei o mês de fevereiro lendo Wolf Song, que era a leitura do meu clube de leitura, que é pelo meu projeto do Catarse. A gente discutiu muito sobre esse livro, porque ele é o livro do babado. Lá no grupo não se falava em mais nada, a gente só comentava sobre essa leitura, porque ele foi um livro, assim, bem diferente e que causou, assim, muitas emoções engraçadas, na verdade. Eu acho que o que a maioria sentiu lendo esse livro foi diversão. A gente se divertiu bastante com essa leitura e eu acho que isso resume muito como que foi minha experiência com esse livro. Ele é muito diferente dos outros livros do T.J. Klune. Ele não é aquele livro fofinho, com crianças de aquecer o coração. Esse daqui, ele é um livro adulto e ele é uma fantasia com lobos, com lobisomens. Nós temos um humano que acaba encontrando uma família de lobisomens e ele acaba criando um laço muito forte com esses lobos. Então, ele ganha uma nova família e tem todo o significado ali do grupo deles, né? Do alfa, do beta, esse laço que eles têm. Também tem a parte do parceiro, que envolve o romance da história. E ele é um livro que ele traz, assim, muitas discussões, tanto no sentido de ter alguns assuntos meio delicados que você normalmente não costuma ver em outros livros de fantasia. E para quem não é acostumado a ler fantasias com lobos, com essa temática do Ômega Verso, vai estranhar muitas coisas. Então é estranho você ver a relação ali de lobisomens com o ser humano, como que eles fazem essa aproximação com esse personagem. E também ele é um personagem que eu senti que ele aceitava as coisas muito numa boa e ele topava tudo, assim, por essa família. Então, ele vai criando uma conexão muito forte com eles. Então, ele é um livro que gera um pouco de estranheza. Uma coisa que, na verdade, me incomodou muito, me gerou muita estranheza no começo também, foi a narrativa do livro, que o autor escreveu de uma forma que as frases são muito picotadas, elas são divididas por ponto o tempo todo. Não tem conjunções, não tem vírgula em muitos momentos, então você estranha muito a escrita no começo da história. É difícil você se acostumar. Eu acho que foi um dos pontos mais incomodativos assim que tiveram na história pra mim. E a questão do romance também não foi o ponto forte pra mim. Ele é um livro, assim, muito voltado pro romance, mas não era aquele casal que eu torcia muito e que me apaixonava junto com eles. Isso não aconteceu comigo durante a leitura. O que me conquistou, na verdade, nesse livro foi a fofoca, foi o babado ali da gente estar conversando em grupo, da gente estar discutindo, dando risadas em muitos momentos. A vergonha alheia que eu sentia também em algumas situações, assim, era divertido. Ele é aquele livro que, apesar de não ser um livro favorito, de não ser um livro, assim, que me agrade tanto, ele é um livro que entretém, que me divertiu. Ele não foi chato em nenhum momento. Toda hora estava acontecendo alguma coisa. Inclusive, o que eu mais gostei nele foram as cenas de ação. Ele tem muitas cenas de ação e, por incrível que pareça, cenas sangrentas de ação. Tem um inimigo ali contra os lobos e eles lutam bastante. E essas cenas, assim, foram as mais legais pra mim. Então, por isso que foi uma leitura, assim, que eu não sei se amei, ou se eu odiei, ou se eu amei odiar o livro. Foi um livro que me conquistou mais pela experiência mesmo. E eu fiquei com vontade de ler a continuação. Eu vou ler a continuação, vai ser com foco em outro casal, com um personagem que chama muita atenção aqui nesse livro. Tem um personagem de bruxo, que vai ter a continuação com ele, então eu fiquei bastante intrigada.
em ler os próximos livros. Vou ler sim, até porque as meninas lá do grupo falaram que eu preciso muito ler com elas. Venha participar do nosso grupinho de leitura, que é muito divertido. A gente faz uma videochamada para discutir o livro, que é bem legal. Depois eu concluí uma série que foi da Stephanie Garber, do mesmo universo da trilogia Caraval. O primeiro livro Era Uma Vez um Coração Partido. Eu li o segundo livro ano passado e agora temos o terceiro livro que conclui essa trilogia. E o que eu senti lendo esse livro foi decepção, porque não acontece nada assim no livro. Foi essa sensação que eu tive durante a leitura, que ele é uma grande enrolação, que ele não traz coisas diferentes, ele não sustenta uma finalização de série. Ele é um livro que quando você termina parece que você tá no começo, parece que na verdade você tá lá no primeiro livro. Eu acho que essa trilogia ela tem muitas repetições, parece que ela dá voltas e voltas e sempre fica na mesma coisa, na mesma situação. Eu gosto muito do antagonista da história, o Jacques, que ele é um ser imortal ali, poderoso. Ele manipula bastante a protagonista, mas ele acaba sendo um personagem muito interessante, muito mais intrigante do que a Evangeline. E a Evangeline, a nossa protagonista, ela não evolui muito na história. Você chega no final do livro e você não vê aquela evolução da protagonista. Então eu senti que faltou muito da escrita da autora, que eu me diverti bastante na trilogia Caraval, faltou muito nessa outra trilogia dela. Além de que ela colocou alguns elementos assim bem desnecessários que não acrescenta, assim, no universo dela. Não sei, gente. Esse livro aqui foi bem decepcionante e tem um vídeo falando sobre a trilogia. Se você quer saber mais sobre o que se trata desse primeiro livro, por exemplo, para ver se você dá uma chance pro primeiro e lê as continuações, tem um vídeo completo aqui no canal sobre a trilogia, o meu veredito sobre ela sem spoiler. E agora, outra fantasia com romance que eu li, que eu me surpreendi muito, foi A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Esse livro aqui, ele é uma fantasia com vampiros, e os vampiros estão voltando com tudo. Eu fiquei muito envolvida nesse livro. Eu acho que o romance dele me conquistou bastante, os personagens me conquistaram bastante e principalmente o universo ali dos vampiros. Tem alguns reinos vampíricos, tem um torneio acontecendo onde nós temos a nossa protagonista, que é uma humana, lutando contra outros vampiros, contra coisas sobrenaturais, e ela é treinada para isso pelo seu pai adotivo. E o pai adotivo dela é o rei dos vampiros. Então é muito interessante a história dessa personagem, eu gostei muito dela. E ela vai se aliar a um inimigo. Então nós temos aquela questão de que eles são inimigos, eles precisam se matar um ao outro e eles acabam se apaixonando, acabam tendo que confiar um no outro, e é muito legal. É para quem gosta dessa farofa, para quem gosta dessa fantasia envolvendo humanos com vampiro. Esse daqui é um universo totalmente construído, não acontece no nosso mundo, e aqui os vampiros são muito poderosos. Essa personagem acaba tendo uma vida ali no meio desses vampiros desde criança. Querem saber mais, gente, sobre esse livro? Vou deixar também uma palhinha aqui para vocês irem ver o meu vlog de leitura sobre ele, porque eu expliquei muito mais detalhes sobre o que você vai encontrar nessa história lá naquele vídeo, mais detalhes sobre o que eu gostei e o que eu não gostei também. Tem algumas coisinhas assim, tem algumas ressalvas, mas no fim foi uma leitura muito surpreendente que eu acabei gostando muito e vai ter uma continuação que eu estou ansiosíssima. Daí, né, gente, eu tava lendo só fantasia, pensei, tá na hora de pegar uns romances pra dar uma mudada ali, né, nos livros que eu estava lendo, e eu fiz uma releitura de um livro favorito. Esse livro aqui, Uma Pitada de Sorte, ele tinha sido publicado de forma independente, estava no Kindle Unlimited na época que eu li, vou deixar a capa antiga dele aqui. E quando eu li o ano passado, ele entrou nas minhas leituras favoritas do ano. E esse ano está sendo relançado pela editora Nasce, nessa nova capa aqui, e eu resolvi fazer uma releitura dele nessa nova edição, até porque elas reescreveram a história em primeira pessoa. Antes o livro era narrado em terceira pessoa. E eu amei a experiência de releitura, gente. Ele continua sendo um livro favorito. Ele é um romance entre duas mulheres.
É escrito por duas autoras nacionais que elas são casadas, a Gi e a Bruna. Elas têm outros livros muito legais que eu recomendo também. E esse livro aqui, ele se passa em 2007, então ele tem muitas coisas nostálgicas daquela época, principalmente para quem gosta de filmes. As personagens, elas amam filmes, elas recomendam filmes uma para a outra, são todos filmes daquela época. Tem aquela nostalgia de alugar o filme na locadora, coisas assim, sabe? E o livro também se passa na Argentina, em Buenos Aires. A protagonista, ela é chefe de cozinha e ela tá em busca do emprego dos seus sonhos num restaurante muito requintado. E nesse mesmo dia que ela tem uma entrevista de emprego desastrosa, ela deixa um bilhete no seu livro favorito, que é Jane Eyre, em um sebo. Ela vende esse livro favorito dela lá, na esperança de que a pessoa que vai comprar o livro favorito dela, que é até uma edição assim belíssima, ilustrada, seja o amor da vida dela. Ela deixa um bilhetinho escrito bem assim: não nos conhecemos, mas baseado no seu gosto literário, acredito que seríamos boas amigas. E ela deixa o e-mail para a pessoa entrar em contato para ver se ela acaba conhecendo alguém através do seu livro favorito. Então, gente, é um livro que também fala muito com nós leitores. Imagine você conhecer o grande amor da sua vida através do seu livro favorito, onde o livro te indica uma pessoa. Gente, isso é muito legal. Esse livro tem várias combinações que eu acabo gostando muito, por isso que eu recomendo muito para vocês. Ele é aquele romance que vai envolver o destino, vai envolver a sorte, né? Como a gente vê aqui. Todas as coisas acontecem com o propósito de juntar elas, então é muito interessante para quem gosta desse tipo de romance. Vai aquecer seu coração, vocês vão gostar muito. E ele é com personagens adultas também. Normalmente a gente vê muitos livros sáficos voltado ao público jovem, onde as personagens ainda estão descobrindo a sua sexualidade. E aqui não, nós temos uma história adulta com personagens já bem resolvidas, né? Mais em busca aí de realizar seus sonhos de carreira, por exemplo. Então é muito legal, recomendo e continua sendo um grande favorito. Depois, gente, eu peguei mais 2 livros, também com romance sáfico, romance queer, cor-de-rosa também, que eu pensei que eu ia gostar muito desses livros, e eles acabaram sendo livros abandonados, infelizmente. Gwen e Art não estão apaixonados. Nós temos uma história que se passa em Lancelot. E tem toda aquela lenda do rei Arthur. O Art, na verdade, se chama Arthur e ele é um dos descendentes do grande rei Arthur. E ele está noivo da Gwen, que é a princesa ali do rei da Inglaterra. Então eles estão noivos desde criança e eles precisam fazer isso por conta ali de comprometimento com suas famílias. Porém, eles acabam descobrindo um segredinho um do outro. O Art, ele gosta de meninos e a Gwen está caidinha por uma cavaleira, por uma mulher. Então, para eles esconderem esses segredos aí da família deles, eles fingem que eles estão ali no flerte, que eles estão bem, porque na verdade eles ficam de picuinha o tempo todo um com o outro, eles não se gostam, mas pro bem ali do segredo deles não ser revelado, eles acabam fingindo que se dão bem e aí vai criando uma grande amizade entre eles. E esse livro aqui não acontece o romance com eles dois, né? Como vocês podem ver, eles não estão apaixonados mesmo. O romance acaba sendo com outros personagens. Eu acabei gostando de algumas cenas dos meninos, porque o Art acaba se envolvendo com o irmão da Gwen, que é o príncipe ali da Inglaterra. Só que por muitas vezes acabou me lembrando Vermelho, Branco e Sangue Azul, essas cenas dos meninos. Então, para quem gosta desse outro livro, eu acho que a autora se inspirou bastante nele, então vocês podem gostar desse livro. Eu não gosto muito do Vermelho, Branco e Sangue Azul, só gostei do filme. Então eu tava sentindo essas partes meio cansativas, principalmente quando eles falavam do compromisso deles com o país e tal, que ninguém podia descobrir. Também falava muito sobre o legado lá do rei Arthur. Essas partes estavam meio chatas. E eu acho que eu acabei abandonando esse livro por ele ser meio chato, a leitura. Eu não tava mais me interessando tanto até a parte que eu cheguei. O romance entre as meninas também eu achei muito sem graça, tava sem sal, não tava sentindo a química entre elas.
A Gwen é bem princesinha e ela ainda tá descobrindo ali que ela tem esse interesse pela Cavaleira. A Cavaleira eu pensei que teria uma personalidade assim mais interessante, só que eu não consegui sentir muita afinidade por essas personagens. Isso fez com que eu resolvesse abandonar o livro porque eu fui viajar e daí eu pensei, eu não vou continuar esse livro aí pra levar durante a minha viagem. Até porque eu fui fazer uma escala de voo, eu fiz 2 escalas de voo bem grandes, então eu fiquei o dia todo viajando, que eu fui para Natal, então eu saí do Rio Grande do Sul e fui para o Rio Grande do Norte, então eu passei o dia todo viajando, daí eu pensei, vou levar um outro livro para ler durante esse dia de viagem, e o livro escolhido foi A Escolha de um Verão, que infelizmente acabou sendo outro livro que não me conquistou, e um livro também que tem romance entre meninas. A personagem, na verdade, ela é bissexual e ela fica dividida entre 2 amores, um por uma garota e outro por um garoto novo que ela acaba conhecendo. E essas 2 paixões têm a ver com 2 realidades que ela acaba entrando, porque os pais dela estão se separando, e daí ela vai ter que decidir se ela vai passar o verão com o pai dela ou com a mãe dela. Se ela passasse o verão com o pai dela, seria ali na cidade onde ela mora, com os amigos dela. E a cidade seria Nova York, se eu não me engano. E ela tem uma crush, uma ruiva, que ela poderia se aproximar dela durante esse verão. Se ela escolhesse ficar o verão com a mãe dela, ela iria para Los Angeles, sairia da zona de conforto dela, e a mãe dela arrumou um estágio para ela lá em Los Angeles. Então ela estaria trabalhando num lugar novo, conhecendo pessoas novas, e lá que ela acaba conhecendo o Adam, um garoto ali que acaba se tornando algo interessante para ela. E o livro vai alternando os capítulos entre essas 2 realidades. Então, uma hora você tá lendo sobre o que aconteceria se ela tivesse ficado em Nova York e depois sobre o que aconteceria se ela tivesse ido para Los Angeles, entenderam? E daí eu não sei se foi essa narrativa que não me conquistou muito ou se realmente foram os personagens. Eu não consegui me envolver no livro. Eu consegui chegar na metade dele em um dia de leitura, mas assim, não funcionou comigo. E eu acho que nem estava sendo muito pelo fato de eu ter ido viajar e estava mais ansiosa com a viagem, mas era porque eu acho que o livro realmente é meio fraquinho, meio sem sal, até porque eu fui ver a nota dele é muito baixa. Então, outras pessoas concordam comigo e infelizmente eu resolvi abandonar esse livro, eu não vou continuar ele. E para terminar aí as minhas leituras do mês de fevereiro, eu também tinha lido um mangá, que foi esse aqui, O Outro Cão que Guarda as Estrelas. Ele é a continuação do livro amarelinho, O Cão que Guarda as Estrelas. Agora a editora vai lançar um volume único com essas 2 histórias. Nesse outro volume aqui nós temos outros cãezinhos na história e eles estão conectados com a história do primeiro livro. Eu não vou contar para vocês qual é a conexão, porque quando eu descobri, quando eu estava lendo, foi muito mais legal do que se eu tivesse visto uma sinopse. Então é uma grande surpresa você ver a conexão dos cãezinhos, né, com o outro livro. E nós temos 2 histórias aqui, assim como tem no primeiro volume 2 histórias. No começo eu pensei que eu ia chorar horrores, porque até nós temos uma senhorinha no finalzinho da vida dela, e ela encontra esse filhotinho que tá quase morrendo para cuidar dele, e dela cuida dele como se os 2 estivessem ali no fim da vida deles. E eu já tava assim, querendo chorar horrores, pensando, meu Deus, esse livro vai desgraçar a minha vida. Mas não, gente, eu acho que esse livro aqui, ele é muito mais positivo do que o primeiro. O primeiro, sim, eu chorei muito. Ele é muito mais triste. Esse daqui, eu acho que ele tem mais um caminho feliz. Então, ele foi um livro que mais deixa o coração quentinho do que você ficar muito triste, por exemplo. Então, acho que essa história desse segundo volume é bem mais positiva. Só que eu gosto mais de livros tristes para chorar, então por isso que o primeiro volume continua sendo o meu favorito. Mas a experiência é maravilhosa, gente. Eu recomendo muito esse mangá. Ele é bem rapidinho de ler para quem gosta de cachorrinho, para quem gosta de histórias emocionantes. É perfeito esse mangá. Para quem quer começar a ler mangá também, recomendo.
E é isso, gente. Eu vou deixar o link de todos os livros na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando muito. Eu espero que no mês de março eu leia muito mais livros, apesar de que minha rotina vai voltar como era antes. Eu vou trabalhar em período integral, não tenho mais período de férias, então vou ter que me organizar bastante para ler muitos livros, até porque vou receber muitas novidades agora no mês de março das parcerias. Então eu espero que vocês fiquem por dentro de tudo aqui no canal. Se você perdeu algum dos vídeos de leituras do mês, tem uma playlist que eu vou deixar aqui para você maratonar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!